É um privilégio estar aqui essa manhã, um privilégio mesmo. Não é a primeira vez que eu estou aqui na capela, mas é sempre um privilégio encontrar a capela lá na Missão Sena. Falo que são amigos queridos, um povo que eu amo mesmo. A gente sempre tem bons papos, né, pastor? Bons papos. A minha esposa veio alguns dias aqui no artesanato, eu sou casado com a Cláudia. Eu sou pai da Liz, que tem 2 anos e 6 meses, uma bênção. Sou pai da Beatriz, eu vou ser avô em 10 dias. Para a glória de Deus. Né? Então, eu sou membro já há 40 anos da Igreja Presbiteriana Independente. Trabalhei em 10 anos integralmente na Missão Sena, mas hoje eu estou na coordenação, junto com o reverendo Caio, da Secretaria de Missões da IPI do Brasil. Então, no apoio aos missionários aqui no campo cultural e também transcultural. Apoiamos aí também voluntariamente a Missão Sena, o Instituto Sonhe, que também trabalha ali na região da Cracolândia, com crianças. Então, Deus tem nos direcionado para várias frentes. Estou na coordenação da parte musical do projeto Compaixão. É um projeto evangelístico que viaja para cidades bem assim, um contexto bem complicado aqui no interior do Brasil. Fui para a Índia no passado, estou ajudando um pessoal lá, uma missão. Assim, Deus tem nos direcionado para algumas frentes. Por graça e por misericórdia, que eu sempre falo que eu não sou diferente de nenhum de vocês. Às vezes o pessoal põe missionário assim, né? Não, eu estou aqui por graça e por misericórdia apenas. Só me coloquei à disposição daquilo que Deus colocou para a minha vida. E que eu quero compartilhar hoje com os irmãos é sobre discípulos e religiosos. Discípulos e religiosos. O texto que eu vou compartilhar da palavra de Deus está em Lucas, capítulo 5, dos versos 17 a 26. Um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia e da Judeia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo. Louvaram a Deus dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Palavras do Senhor. Quando eu leio os textos da palavra de Deus, eu fico me imaginando na história. Não sei se você é assim. E se eu tivesse aqui nessa história? Quem que eu poderia ser nesse contexto? Como um filme. Né? Então é isso que eu quero também trazer nessa manhã. Nós vemos nesse texto da palavra de Deus alguns personagens. Então imagina só, que personagem você é nessa história aqui. É isso que eu gostaria de destacar com os irmãos nessa manhã. Comece a sondar o seu coração e veja em que lugar dessa história você pode se encaixar. Ou em que lugar desta comunidade de fé você se encaixa e atua. Uma coisa que nós precisamos entender é sobre a generosidade do Cristo. Você tem sido generoso com o seu tempo? Você tem sido generoso ao servir?
O maior ato de generosidade de toda a história do universo que eu e você fomos contemplados foi o sacrifício do Cristo naquela cruz. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Como num filme, o primeiro ponto, nós precisamos estabelecer o ator principal. Quem é o ator principal aqui? Sempre. Jesus. Jesus Cristo de Nazaré é o protagonista. Sempre é Jesus o protagonista. O ator principal é Jesus e às vezes queremos tirar o protagonismo do Cristo. Às vezes mais atrapalho que ajudo. Vocês irão entender onde eu quero chegar. E Jesus Cristo de Nazaré, que é a centralidade do evangelho encarnado e prático, ele, o Cristo, o Deus que deixou a sua glória, estava dentro de uma casa ensinando sobre as Escrituras. A sua eloquência, os temas abordados chamavam a atenção dos religiosos da época, que eram confrontados por sua palavra mais afiada do que 2 gumes, e também de pessoas que precisavam de um milagre, de uma intervenção divina. Num filme, tem um segundo ponto aqui. Num filme você precisa também dos atores coadjuvantes. Atores coadjuvantes aqui são os religiosos. Eles vieram de todas as cidades para ouvir Jesus. Esses alguns que o texto nos fala eram dezenas que faziam uma barreira quase que intransponível. As pessoas comuns não conseguiam chegar perto do mestre. E a mensagem era tão confrontadora para a época que eles o odiavam. Andavam atrás dele para desacreditar os seus feitos, porque os seus ensinamentos falavam de um evangelho que é melhor servir do que ser servido. Se você defraudar alguém, que você restitua. Ame o teu próximo como a você mesmo. Quem tem 2 capas, doe uma, que você precisa vestir os pobres, dar comida aos famintos, compartilhar a sua provisão, visitar os encarcerados, fazer discípulos e indo por todo mundo pregando a boa notícia e batizando. Essa era a mensagem. Imagina os religiosos da época ouvindo essa mensagem. Mensagem com a intenção de abalar a sua religiosidade e também de tirá-los da sua zona de conforto. Um verdadeiro tapa na cara da sua religião, e dos seus dogmas e da sua formalidade. E de como eles se viam melhores do que os outros, praticamente eram os intocáveis da fé. Sabe aquela gente que prefere os primeiros lugares, os de honra? A pessoa que se acha melhor do que os outros? Conhece gente assim? Aquele sabe com quem você está falando? Esses que ouviam Jesus e que estavam aos pés de Jesus eram os mestres da lei, os fariseus irrepreensíveis, homens sábios, de família, tementes a Deus, mas não tinham nenhuma vida prática. Professavam apenas uma fé burocrática. Eles estavam numa casa, se eu posso contextualizar dessa forma, essa casa era como uma igreja, como essa que nós estamos hoje, como essa casa de oração. E Jesus estava ali para anunciar a chegada do reino de Deus e curar os doentes, porque o poder de Deus estava sobre ele. O bom pastor estava no púlpito ensinando, como é ensinada a palavra de Deus todos os domingos nessa comunidade de fé. Amém? Tenho certeza disso. Mas trazendo para os nossos dias, eu gostaria de fazer algumas perguntas, porque eu me fiz essas perguntas. Porque a gente precisa ser confrontado por esse evangelho, por essa palavra. Vejamos, a sua religião, a prática do evangelho que você professa, tem facilitado a chegada de pessoas aos pés de Jesus ou as impedido? Você está aqui no templo, nessa comunidade, mas curioso com a mensagem que está sendo pregada? Você realmente está participando da igreja invisível de Jesus Cristo, que se torna visível ao mundo através da prática desse evangelho, do evangelho do amor prático? Você está mais preocupado, de repente, em resolver os seus problemas? Sabe, cada um com os seus problemas, um evangelho personalista, onde eu sou o centro, o templo é o centro, e não o Cristo é o centro.
Na sua religião, na sua comunidade de fé, o que é mais importante? Vidas ou liturgias? Salvar pessoas ou apenas buscar as benesses, não aquilo por que Deus é, mas sim por aquilo que Ele pode nos dar? Você, Marcos, pararia o seu culto, a sua celebração para levar alguém à cura aos pés de Jesus? Eu pararia a minha apresentação musical para socorrer a minha família, os meus amigos? Eu cancelaria a minha agenda pessoal para cumprir a agenda de Jesus? A sua fé está mais para os mestres da lei ou para os amigos do paralítico? A fé dos mestres da lei era assim, eles conheciam a letra, mas não a prática. Eu fico imaginando a cena. Eles devem ter chegado por último naquele lugar, mas foram colocando o povo simples e humilde cada vez mais para trás. O povo devia ter medo deles. Terceiro ponto, a história muda de cena. Chegamos neles aqui. Eu quero destacar, o ato desses homens foi um ato de fé amorosa e altruísta, onde a necessidade do outro se põe em primeiro lugar. A fé dos 4 amigos, a fé da ortopraxia, da prática do cordeiro, é totalmente diferente da fé dos mestres da lei, que era aquela fé de decorar versículo bíblico e não de vivê-lo. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, quando a pessoa fala para mim, eu já li 7 vezes a Bíblia, mas eu não consigo ler a Bíblia através da vida dele. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Todos nós sabemos desde sempre, mas viver são outros 500. O mundo cansou de uma fala, de um jargão evangélico, Jesus te ama. Eles querem saber se eu e você as amamos e um amor prático. O mais próximo que algumas pessoas vão chegar de Jesus sou eu e você. E eles eram os figurantes. A gente não dá valor. Você dá valor para figurante em filme? Tá lá para compor a história. A gente não dá valor para figurante. A ralé, a escória, devem ter chegado cedo, porque os trabalhadores da fé são os primeiros a chegar. Mas, com certeza, os religiosos devem ter os expulsados da frente. Aquela frase, mais uma vez, o que você está fazendo aqui? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Eles eram os invisíveis da história, os improváveis, mas para Cristo eram servos e filhos amados do Pai, gente que ama a gente que toca a gente que cheira a gente. Eles viram a urgência, a necessidade e agiram. Eles sabiam que Jesus poderia curar e não medem esforços para realizar a sua missão. Eles foram homens missionais, eles foram relevantes naquele contexto. Estou vendo a capela aqui, abrindo o telhado, lá na Missão Sena, na visita com os travestis. Capela abrindo o telhado, né, no albergue de inverno. Mas a capela pode muito mais. Uma comunidade de fé, às vezes, você tem 150 membros. E eu não estou falando isso por conta da capela, não, tá? Porque eu visito muitas igrejas. E às vezes eu vejo uma realidade de 150 membros e 15 pessoas correndo para lá e para cá. Jesus conta com todos nós. Ele não precisa, mas ele conta com todo mundo. Por isso que você precisa entender qual é o teu lugar nesse reino. Todos nós precisamos servir. Todos nós. Pergunta: o evangelho que você professa tem sido relevante para as pessoas que você se relaciona? Eles viram a necessidade e agiram, executaram com fé e generosidade, atingindo assim o objetivo final, que é a salvação de uma alma, a cura do necessitado. Porque entenderam que só um amor abnegado e generoso pode destelhar a religiosidade do eu para viver o evangelho do nós, para levar alguém que necessita aos pés de Jesus. Esse destelhamento só acontecerá com amor prático, a praxis do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que te salvou e me salvou para vivermos uma vida cheia de significados, e o maior deles é o amor, e o amor prático.
onde eles não receberam nada, mas entregaram tudo. Imagina essa cena comigo. Jesus dentro de uma casa, lamparinas acesas, ele pregando, os religiosos aos pés de Jesus imóveis e descrentes. A multidão, curiosos, enfermos, os 4 amigos, discípulos abnegados, o paralítico ali, sem esperança. Aí começaram a gritar: dá licença, por favor, ninguém se mexe. Dá licença, todos imóveis. Aí alguém, através do Espírito Santo de Deus, tem uma ideia. Vamos pela lateral, vamos por aqui. Por favor, alguém, pega a corda aqui, ó. Pega as cordas. Outros, ajudem a levantar. Alguém subiu no telhado. Os religiosos não se mexem e julgam: que bagunça é essa? Aquela gritaria: desce, desce, devagar, devagar. Os religiosos não se mexem e julgam: que bagunça é essa? Eles não se mexem, mas ele chegou aos pés do Cristo, foi curado. Os religiosos não se mexem e ainda questionam, reprovam. Aquela multidão de religiosos representa a religião do eu, do ego, aonde eu sou o centro, não o Cristo. A religião que impede pessoas de se achegar aos pés de Jesus. O paralítico, irmãos, é a necessidade da urgência. Quem precisa ser alcançado pela generosidade dos discípulos de Cristo, pela compaixão dos discípulos de Cristo. Quando nossos olhos estão conectados na fé do Cordeiro, o Espírito Santo de Deus coloca algumas urgências nas nossas mãos para agirmos com esse amor prático. Que urgências são essas? É só a população em situação de rua? As travestis? Não. É a sua família. Sua principal urgência. Pode ser também os moradores em situação de rua, travestis, garotas de programa, crianças em situação de vulnerabilidade social, etc. Pode ser você a urgência nessa manhã. Os amigos são a religião do nós. Eu vejo o problema e, através da fé no Messias, levo as pessoas a seus pés. Não as impeço de chegar. Destelho a casa, entendendo que o Pai é nosso, o pão é nosso e o problema é nosso. E através da fé que me cura, eu levo outros à cura. E nada nos impedirá de realizar a missão do indo por todo mundo, pregando o evangelho, levando outros à cura, levando outros a Jesus, sendo Jesus para os enfermos e necessitados, sendo Jesus para a sua família, destelhando aquilo que nos impede de chegarmos até Jesus e levar outros até Jesus. Destelhando o preconceito, destelhando o ódio, destelhando a indiferença, destelhando a vaidade, destelhando o egoísmo. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Se desafie nessa manhã. Chegue para alguém que caminha junto com você, alguém que come sal com você, que te conhece e pergunte: você vê Jesus na minha vida? Você vê Jesus na minha vida? E às vezes eu me pego em alguma dessas situações. Vez ou outra eu sou o religioso que tenho impedido pessoas de chegar aos pés de Jesus. Ou talvez, irmão, você pode ser o paralítico. O invisível, o ninguém, o penetra da história. Penetra ali. Na visão dos religiosos. E às vezes assim a gente se sente um ninguém. Tem vezes que sentimos realmente. Somos penetras. Mas eu espero em Deus que todos desta comunidade de fé te enxerguem e te ajudem a chegar aos pés de Jesus. Mas não seja orgulhoso. Peça ajuda. A gente tem essa grande dificuldade de pedir ajuda. Tem gente que tem dificuldade em receber amor. E nesse caso um amor prático. Tem gente que pelo orgulho não consegue receber a ação generosa de outrem. O paralítico não poderia recusar ajuda? Não ia acontecer nada. Se ele fosse orgulhoso, nada iria acontecer. Uma coisa é você precisar de algo, outra coisa é você querer. Precisar todo mundo precisa.
Eu preciso fazer uma graduação. Mas eu quero. Preciso emagrecer. Preciso fazer atividade física. Precisar todo mundo. Mas você quer? Hã? Eu preciso me motivar a estar mais presente na minha comunidade de fé, a chegar para o conselho da igreja e falar, eis-me aqui, aonde eu posso ajudar. Eu preciso fazer isso, mas eu quero. Eu quero me dispor e me indispor, fazer parte disso tudo. E aqui é família, né? Não é isso? Recebi um novo coração regenerado. Somos corpo, assim desajustado. Totalmente desligado, desunido, vivendo em desamor. Não somos família, só temos falsidade. Vivemos a verdade. Não expressamos a glória do Senhor. É uma brincadeira, irmãos, mas é muito sério que eu estou falando. A gente não se relaciona com quem está aqui. Você não lembra qual foi a última vez que você ligou para alguém que você chama de irmão. É meu irmão na fé. Mas o bambu está gemendo lá na casa dele. Aqui na minha casa está tudo tranquilo. Malemar, na hora que fala, vamos abraçar, a pessoa abraça. Tem uma prima minha que ela fala assim, não vem aqui na igreja cantar essas músicas para abraçar não, que eu não quero. Ela fala desse jeito. Eu não quero não. É meu irmão na fé. Então, irmãos, você pode ser um dos amigos também. Mas também peça para Deus ainda mais fé. E que você encontre outros para te ajudar nessa dura missão que é vencer a religiosidade. Porque ninguém faz nada sozinho. Eles tiveram outras pessoas que o ajudaram a destelhar. Porque ninguém faz nada sozinho. E aí o pessoal que também está na igreja trabalhando aí, dá espaço para quem quer trabalhar também. Chega gente nova, a gente chuta a pessoa. Ninguém faz nada sozinho. A gente acha que isso daqui é nosso, né? É do Pai. Você pode ser um mestre da lei, um fariseu. Ainda dá tempo de se arrepender e deixar o caminho livre para quem quer trabalhar. Ou se junte a quem está trabalhando. Jesus conta com você, se arrependa. Ele te dotou de dons e talentos. Olhe para suas mãos. Você consegue enxergar esses dons? Se não consegue, ore e peça para o Espírito Santo te mostrar. Nos ajude a abrir o caminho, a destelhar a casa. Seja generoso com o seu tempo, com o seu amor, com a sua provisão. Deus te dotou de dons e talentos. Ore para suas mãos. Tem pessoas que curam outras pessoas com um sorriso. Tem pessoas que curam outras pessoas com um abraço. Tem pessoas que são generosas com aquilo que Deus tem dado e elas compartilham da sua provisão. Tem pessoas que gostam de dividir o fardo, são ótimas escutas. Tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que ora, tem gente que limpa, tem gente que contribui generosamente, mas não pode ter gente que impede gente de se chegar aos pés do Cristo. E nesse mundo hoje tem muita gente impedindo gente de chegar aos pés do Cristo. Ou mostrando um outro Cristo que não é o da cruz. Essa é uma igreja cristocêntrica. Uma igreja que tem pregado a palavra de Deus. Mas nós podemos muito mais. Nós podemos muito mais. Nós podemos avançar na pregação do Evangelho. Nós podemos ser mais relevante para os de fora. A igreja só é igreja quando ela é para os de fora. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, cita isso no livro dele. A igreja só é igreja quando ela é para os de fora. No mais, nós vamos estabelecer um clube religioso. Eu espero, em nome de Jesus, que esta semana você seja resposta de oração para alguém. Que precisem que você seja um amor prático do Cristo. Que vejam as marcas do Cristo na tua vida. Que a tua família primeiro veja. Eu sempre falo, a Lúcia, minha amiga querida, está aqui. Minha irmã, Lúcia. A irmã que Deus me deu. É fácil o morador em situação de rua ver Jesus na gente. É muito fácil. Está ali, nossa, que gente legal. Nossa, mas eu quero saber se a Cláudia vê Jesus na minha vida. Eu faço essa pergunta para ela. E a gente tem que sempre fazer. Se meu pai, se a minha mãe vê Jesus na minha vida.
É isso. Que Deus assim nos abençoe. Nos direcione para o centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Jesus conta com você. Amém?